Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Ai meu Deus, estou muito animado. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palavra soberana de Deus sobre a nossa vida. Que vocês sejam edificados e transformados na rocha que é Cristo Jesus, meus amigos. Eu estou muito animado porque a palavra de Deus é boa. Eu estou animado porque a palavra de Deus transforma mesmo. Porque a palavra de Deus é mais para nós reconhecermos alguém, se é que assim podemos introduzir. Eu vou dar pistas ao longo da mensagem. E se tu souberes, tu vais logo notar de quem é que eu estou a falar. Meu nome é Manuel Lima. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero de coração curtam, comentem, inscrevam-se no canal, que é para nós podermos crescer, porque este canal não é para fazer a minha vontade, mas a de Deus, e que Ele seja engrandecido para que o Evangelho chegue a mais e mais e mais pessoas, meus amigos. Mas sem mais delongas, vamos logo para a mensagem. A palavra de Deus encontra-se no livro de Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Isaías, no seu capítulo de número 53, alguns já sabem de quem eu estou a falar. Versículo de número 5 diz assim a palavra do Senhor: E ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Por causa da nossa iniquidade, ele foi esmagado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ai, Jesus Cristo. Ai, meu Deus. Ai, Pai, vida. Só de ler o texto até já fico comovido. Imaginem quem é esse servo. Alguns já sabem, outros ainda estão a pensar. E calma, para quem ainda não sabe, calma, vai descobrir ao longo da mensagem, mas para quem já sabe também, vai descobrir ainda mais detalhes sobre ele durante a mensagem. De coração em Cristo Jesus, eu espero que vocês sejam edificados. Que vocês não só ouçam, mas pratiquem aquilo que vocês ouvem. Que vocês não só prestem atenção, mas cumpram por fazer tudo aquilo que é de acordo com aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor, meus amigos. Sendo assim, sem mais, a nossa palavra de hoje é sobre o versículo ou capítulo completo de Isaías 53. Completo. Vamos detalhar versículo por versículo. Por isso eu vos peço que na íntegra eu vou deixar o próprio capítulo, que é para vocês acompanharem ao longo da mensagem, porque eu vou descrever por etapas, por fases, o seu capítulo completo. Então, sem mais, vamos para a mensagem. Começando pelos primeiros capítulos, nós podemos compreender que Isaías começa profetizando que quem depositou fé naquilo que nós falamos e a quem foi demonstrado aquele que viria, o braço forte de Jeová. Aqui, Isaías começa dizendo quem é que acreditou nele, quem é que acreditou nas suas palavras, quem é que acreditou naquilo que ele falou, quem é que acreditou nos seus ditos, nos seus feitos. Quem? Por quê? Porque todos o ignoravam. E ainda nos restantes versículos diz que não havia ninguém como Jesus, porque ele surgiu como um broto em terra árida. Ele surgiu como um broto em terra árida. Irmãos, pensem assim: o que é uma árvore semear no deserto? O que é uma semente brotar no deserto? É algo completamente extraordinário, meus amigos. Mas mesmo assim, esse foi Cristo Jesus. Ele foi único e incomparável. Não havia ninguém como ele, nem de tamanha importância e nem de tamanho esplendor. Mas, meus amigos, ainda assim, aquele que era
exatamente aquilo que nós precisávamos. Ele veio exatamente sem aparência. Veio exatamente sem parecer aquilo que ele era, meus amigos. Enquanto nós estamos à procura de brilhar para sermos vistos, ele se escondeu para poder aparecer. Ele era exatamente o que nós precisávamos, mas ainda assim ele se escondeu para poder se revelar por completo. Ele surgiu sem nada, sem aparência bela, nem majestade para nos atrair. Ele foi desprezado por todos e ninguém lhe prestava atenção. Aquele que carregou, que suportou todas as nossas dores, ele foi trespassado por nossa causa, por causa das nossas transgressões. Ainda assim, aquele que sofreu por mim e por ti, que hoje estás a ver o vídeo, ele foi desprezado por todos. E quando diz todos, até nós no nosso tempo o desprezamos também. Não o levamos em conta. Isso não é só para ti, também para mim, eu já passei pelo mesmo. Não devemos tapar o sol com a peneira, não. É verdade que nós já o desprezamos ao todo. Por quê? Porque ninguém quis prestar-lhe atenção. Ninguém quis fazer aquilo que era bom, mas todos nós andávamos nas nossas próprias iniquidades. Quando ele veio, ele já sabia que passaria pela dor e sofreria pelo pecado de todos. Quando ele veio, ele já tinha plena consciência. Eu estou aí para morrer. Eu estou aí para dar a minha vida. Por isso que a palavra já vem dizer, ele já estava familiarizado com a dor. E mesmo assim, ele era desprezado. Ele era totalmente desprezado, totalmente ignorado. Era familiarizado com a dor, ou seja, ele e a dor já estavam juntos. Ele veio aqui para sofrer. Mas ainda assim, ele sofreu por causa daqueles que o ignoravam. Ele sofreu por causa daqueles que o ignoravam. Presta bem atenção. Quando o vimos passar pela dor, consideramo-lo golpeado e afligido por Deus, por causa dos seus pecados. No entanto, quando foi golpeado, o foi por causa do nosso pecado. Quando olhamos para ele, quando olhamos para essa pessoa, esse servo sofredor, que é o tema da mensagem, nós lhe vimos sofrer, nós lhe vimos ser chicoteado, batido, humilhado, envergonhado perante todos. E nós julgamos que ele estava sendo isso por causa dos seus próprios pecados. Desculpa, meus irmãos, mas é que ao falar disso, é que eu também me fico comovido, porque isso também me dói a mim. E enquanto estou a falar para vocês, essa palavra também está a tocar a mim. Está aí até o íntimo. E eu espero que também chegue até vocês e vos toque de verdade. Não saiam do vídeo, permaneçam. No entanto, ele foi golpeado por causa das nossas transgressões. Mas nós, quando olhamos para ele, nós o julgamos pecador, criminoso, em quem Deus estava exercendo a sua justiça por fazer-lhe pagar pelos seus próprios pecados. Mas não! Ele, quando veio, ele pagou pelos nossos próprios pecados. Ele viveu a nossa vida e nós vivemos a vida. Calma, parte por parte, parte por parte. Eu estou avançando muito. Ele sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Nós o ignoramos e o desprezamos. Não o levamos em conta, não levamos em consideração. E ainda o julgamos sem nem conhecer. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões e pelos nossos pecados sofreu o castigo que nos trouxe a paz.
e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Ele foi batido, ele foi espancado, ele foi pisoteado, ele sofreu de tudo por nossa causa. Mas nem com isso nós o levamos em consideração, mas pelo contrário, nós o ignoramos, nós o desprezamos, nós não o levamos em consideração alguma, mas ele continuou, ele perseverou, ele permaneceu confiante, porque a sua confiança não se baseava em nada aqui na terra, mas sim em algo nos céus, meus amigos. Quando ele sofreu, ele já sabia que ele tinha que sofrer, mas mesmo assim, ele sofreu. Por nossa causa. Prestem bem atenção, foi por nossa causa. O castigo que nos trouxe a paz. Foi ele quem permitiu a reconciliação. Foi ele quem permitiu a ponte ser religada. Foi ele quem permitiu nós habitar no Santo dos Santos. Foi ele quem nos curou das nossas próprias feridas. Mas ainda assim, nós o julgamos pecador, como nós. Ai, que malditos que somos, conforme já disse Paulo. Continuando, cada um andava no seu mau caminho, praticava a imoralidade que bem entendesse ou que bem quisesse. Cada ovelha andava perdida e sem pastor. No entanto, recebeu a plena punição pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pelo erro dos injustos, o justo teve que padecer. Pelo erro dos injustos, o justo teve que padecer. Nós é que éramos os culpados. Nós é que merecíamos. Nós é que somos as ovelhas que saíram do curral e foram para longe. Mas ainda assim, foi Ele quem pagou por nós. Foi Ele quem suportou por nós. Foi Ele quem pagou o preço por nossa causa. Mas não merecia. Sabe? Ele não merecia. Ele não mereceu nada do que ele viveu. Mas de bom agrado ele se entregou porque ele nos amava. Amém? Ele se entregou porque ele nos amava, porque ele nos ama. Porque ele se apaixonou. Porque ele... O amor dele não se compara com nada. Amém? Não há palavras para descrever. Apesar da dor imensa que ele sentia, deixava-se atribular ou ficava aflito, mas não abriu a boca para reclamar. Foi por um julgamento injusto que ele foi levado. Contudo, foi por causa da transgressão do povo que ele sofreu o golpe. Para quem está a acompanhar, aqui embaixo na descrição, diz assim, que ele... Ai, meu Deus. Que ele foi levado como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Mas ainda assim, ele não abriu a boca para falar. Nós, diante de aflições, nós reclamamos, nós murmuramos, nós fazemos coisas e coisas. Mas ele não abriu a boca para falar, mesmo sabendo que ele veio para sofrer por mim e por ti. Ele não reclamou. Ele não reclamou quando ele teve que sofrer por nós. Não reclamou, só suportou a dor. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Ele te ama.
Ele te ama, acredita. Ele te ama. Não duvida. Acredita. Deus. Ao ser morto, ele foi contado entre os transgressores. Ele foi contado entre aqueles que praticam o pecado. Maldito é todo aquele que é pendurado numa cruz. Ele se fez maldito. Maldito por meu e por teu lugar. Amém? Alguns já sabem de quem é que eu estou a falar, mas tem outros que ainda não sabem. E ainda há aqueles que sabem, mas que eu preciso, ou que Deus precisa, que aprofundem o seu conhecimento nele. Continuemos. Foi contado entre os transgressores, e ao ser enterrado, ele foi sepultado entre os ricos, mesmo não tendo feito nada de errado e nem tenha havido falsidade na sua boca. Ele nunca mentiu, ele não praticou pecado, ele não fez nada para merecer aquilo que ele passou, mas ainda assim ele suportou por amor a mim e a ti. Por quê? Porque Jesus te ama, porque Deus te ama, porque Ele não quer te perder, ovelha. Ovelhinha, tu estás aí perdida. Volta para o teu pai, volta para o teu pastor, volta para o teu pastor. Amém? Foi enterrado entre os ricos, mas do que adianta? Se afinal ele foi contado entre os transgressores, mesmo sem ter feito nada de errado e não ter havido falsidade na sua boca. Mas foi da vontade de Deus esmagá-lo e deixá-lo adoecer, apresentando-se como um sacrifício de aroma agradável a Deus, realizando assim, por meio dele, o que agrada ao Senhor. Meus amigos, quando ele padeceu, quando ele sofreu, ele o fez por mim e por ti, por amor, porque ele nos ama. Mas ao entregar a sua vida por nós, ele obedeceu ao seu Pai, se oferecendo como um sacrifício em justiça. Um justo pelos injustos, um santo pelos pecadores. Assim foi ele, realizando aquilo que agradava ao Senhor, um sacrifício de aroma suave. Amém? Mas, por causa da aflição e da dor da sua alma, ele ficará satisfeito com a recompensa que verá, pois, pelo conhecimento, trouxe justificação a muitos transgressores, expiando os seus erros. Meus amigos, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo padecido, mesmo tendo sido humilhado, envergonhado, espancado, mesmo tendo sido tudo, ele se agradou naquilo que fez. Ele se agradou por causa daquilo que estava a fazer. Porque por causa do seu conhecimento, ele trouxe uma posição justa para muitos. Eu e você, hoje nós podemos ser justificados pela fé nele. Se nós acreditarmos com todo o coração e praticarmos obras dignas de arrependimento, então não duvida. Foi por causa disso que ele morreu, foi por causa disso que ele se alegrou por causa daquilo que ele estava a sofrer. Porque ele sabia que estava justificando a muitos mesmo sofrendo.
Estava tirando o pecado de muitos, mesmo padecendo, mesmo sendo atribulado, mesmo sendo envergonhado, mesmo sendo desprezado, mesmo sem ser tido em conta. Mesmo sem ser tido em conta. Ele sofreu e aceitou sofrer porque ele sabia que alguns acreditarão, que muitos serão beneficiados, que muitos pecados serão expiados por mim e por ti. Por mim e por ti. Sim, você. Jesus morreu para te justificar. Você não merece, eu também não mereço. Quem sou eu? O que mais é a minha vida a não ser um vapor d'água que aparece e logo desaparece? Disse Tiago em 4,14. Não somos nada. Paulo declarou: maldito o homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Porque ele sabia que peso, embora ele tinha prazer na lei, na lei do Senhor, no seu íntimo, mas ainda assim, com o seu corpo ele desonrava o Senhor. E mesmo assim ele sabia que o seu corpo ainda era inclinado para fazer aquilo que é mal, para fazer as obras da carne. Mesmo ele no íntimo querendo sempre fazer aquilo que é bom. Por isso é que ele declarou: mesmo que eu queira fazer algo bom, há em mim algo mal. Amém? Nós não devemos continuar com as nossas obras. Vamos mudar porque foi para isso que Cristo morreu. Cristo se alegrou com aquilo que padeceu. Por causa da sua aflição, por causa do seu desânimo, ele se alegrou com aquilo que estava a sofrer. Porque ele sabia que estava trazendo uma posição justa para muitos. Para mim e para ti. Para ti. Ele estava trazendo justificação de pecados para nós. Para nós. Ai, oh, glória. Eu quando falo isso para vocês, eu me sinto totalmente sem chão. Porque sofreu muito esse servo sofredor. Se ainda não sabes de quem que eu estou a falar, espera. Saberás no fim, mas já sabes. Então, conheça-lo bem. Continua a aprofundar o teu conhecimento nele. Tendo sido do seu agrado, ou do agrado de Deus, honrar-lhe e abençoar-lhe entre os milhares, repartindo até o seu despojo com os poderosos. Tendo derramado a sua vida até a morte, ao ponto de dar a sua vida pelos transgressores. Homens que não merecem, eu e você. Eu, principalmente eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Carregou o pecado de todos, os quantos creram no seu nome e intercedeu pelos transgressores. Esse servo sofredor, esse servo, ele foi extremamente honrado por Deus, porque um justo se entregou voluntariamente para morrer por injustos. E Isaías vem declarar sobre ele. O Senhor o honrou grandemente e fez com que até os poderosos repartissem do seu despojo com ele. Mas foi ainda mais recompensado. E você sabe, você conhece, porque ele já não habita mais entre nós. Ele habita lá à destra do Pai. Aquele que sofreu, ele sofreu por nossa causa. Ele sofreu por nossa causa. Carregou os nossos pecados, mesmo não merecendo. Suportou tudo até a morte e intercedeu por nós, transgressores. Ainda no final da sua morte, ele intercedeu por nós.
por nós, por mim e por ti, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Não sei, porque eles não sabem o que fazem. Acredita. Pratica obras dignas do arrependimento, meu irmão. Pratica obras dignas de arrependimento verdadeiro, porque você não merecia, porque eu não merecia também. Eu também vou praticar, porque eu também não merecia, porque eu quero habitar no céu. Eu não quero morar aqui na terra. Eu não quero padecer e ir para o inferno morando aqui na terra. Mas eu quero viver nos céus e por isso abandonarei o meu pecado e seguirei a Cristo. E sim, Ele é o servo sofredor, Jesus Cristo, aquele que veio de Nazaré, o homem de Judá, filho de Abraão, que é filho de Davi, filho de José e de Maria. É Ele quem morreu por mim e por ti. Acima de tudo, Filho de Deus. É essa a posição justa que Ele deu para ti. Você hoje pode ser chamado de filho de Deus. Você não pode ser chamado. Não pratica a justiça para se mostrar para os outros. Assim eram os fariseus hipócritas. Você não. Eu sei que você não é assim. Pratica obras dignas de arrependimento que te acheguem a Deus. Persista em orar. Persista em conhecer e continuar a conhecer o Senhor, disse Oséias. Amém? Não para por aqui. Não desiste. Se essa mensagem te tocou, o meu apelo é que você deixe. Porque se arrependes, é porque o Espírito Santo já está contigo. E se Ele está contigo, Ele fala ao teu coração. Meu filho, volta para casa. Volta para casa. Volta para onde nunca devias ter saído. Volta. Deus te chama. Deus te ama. Jesus te ama. Amém, meu amigo? Eu sinto uma paz nesse momento. Ao mesmo tempo eu sinto uma dor. E ao mesmo tempo eu sinto um alívio. Meu amigo, se entrega para Deus. Faz assim como Paulo disse, Romanos 12, versículo 1 a 2. E que já mencionamos também na série anterior, Identidade. A mensagem é a nova estação da vida. Portanto, meus irmãos, por causa das misericórdias de Deus, apresentem-se como um sacrifício santo e aceitável a Deus, oferecendo culto com a vossa mente. E no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus amigos. Eu quero estar no céu. Eu também quero te ver no céu. O mundo sem nós, sem Cristo, sem a verdadeira luz, é só escuridão, é só trevas. Não há solução, não há salvação. Mas eu fui chamado, tu foste chamado, nós fomos chamados para ser a luz e o sal da terra. Nós fomos feitos para iluminar e para dar o sabor que esse mundo precisa. Porque ele está sem nada. Arrepende-te. Deus te ama. Vem para Cristo. Só vem. Vem conforme estás.
Deixa que Ele faça a transformação por Ele mesmo. Assim Ele declarou, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque a minha carga é leve e o meu jugo é suave. Venham, filhos de Israel, venham, filhos de Deus. Fomos nós chamados hoje, os homens das nações. É para nós, assim como foi para o povo israelita, também é para nós essa salvação, também é para nós essa vida eterna. Acima de tudo quanto Deus pode nos dar aqui na terra, acredita, melhor é o que está reservado para nós lá nos céus. Mas eu te digo uma coisa, siga a Deus e confia nele, porque a sua boa, perfeita e agradável vontade Ele vai realizar na tua vida, na tua, porque cada um de nós foi chamado segundo o seu propósito cá na terra. Nós somos membros do corpo de Cristo e cada membro foi chamado para executar a sua diferente função, meus amigos. Eu tenho a minha e estou a cumpri-la agora. E ainda vai crescer muito mais. Ainda, isso é só o princípio. Mas o que eu quero dizer é que a minha função é esta. Agora falta a tua. Falta a tua função. Qual é a tua parte? Fala com Deus e descubra. Para de olhar nos outros e procurar aquilo que os outros também fazem. Não! Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem comparação. Só obedecendo, só vivendo, só transbordando daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus amigos. Esta é a segunda série do canal. E eu quero que vocês sejam extremamente edificados. E essa série tem como tema a essência de Cristo. E eu quero que essa essência de Cristo se revele em vós, no vosso íntimo, no secreto, sem aplausos, sem luzes, sem grandes festas. Que não dependa disso, mas que dependa do vosso relacionamento com o vosso Pai. Amém? Meu nome é Manuel Lima e eu espero de coração que vocês tenham sido grandemente edificados por essa palavra, porque até a mim edificou. E hoje, neste momento, eu sinto um alívio por fazer a minha função. Sendo assim, oremos. Obrigado, Pai, pelo teu dia, pelo dia que nos concedeste. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pela vida que o Senhor nos concedeu. Papai, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor continue conosco até o final dos tempos, assim como nos prometeste. Que o Senhor toque no coração deste homem, desta mulher que chegaram até neste momento, neste vídeo. E que o Senhor lhes transforme grandemente pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo. Que a sua vida seja transformada e que o Senhor esteja com ele até o final dos seus dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, até a próxima mensagem. E eu fui.